nas primeiras horas de um dia ainda escuro, na região de Khmelnytsky, oeste da Ucrânia, uma das maiores ofensivas aéreas da guerra redesenhou o campo de batalha. Um ataque coordenado das Forças Armadas da Federação Russa atingiu com precisão a base aérea de Staro-Konstantinov, considerada até então um dos principais nós logísticos da presença ocidental no território ucraniano. O episódio abalou diretamente a estrutura militar montada pela OTAN no país e lançou dúvidas sobre a real eficácia dos sistemas de defesa europeus frente à escalada tecnológica russa. A base, que operava como um elo vital entre os arsenais de países como Alemanha, Polônia e Estados Unidos e as frentes de combate ucranianas, havia recebido recentemente uma nova remessa de equipamentos de alta complexidade. Entre os ativos estacionados estavam baterias Patriot, radares móveis de vigilância de longo alcance, blindados alemães recém-transferidos e aeronaves F-16 e Mirage 2000, aguardando integração operacional. O bombardeio seguiu uma tática que deixou claro o nível de inteligência envolvido. Inicialmente, mísseis hipersônicos cortaram o espaço aéreo a velocidades que desafiam a interceptação. Logo em seguida, ondas sucessivas de drones kamikaze desorientaram completamente os sistemas de defesa locais. O padrão de ataque foi irregular, justamente para induzir a ativação dos sistemas de proteção e forçar aeronaves ucranianas a decolarem. Quando retornaram, encontraram o espaço aéreo saturado de projéteis e a base já em colapso. De acordo com informes vindos de órgãos de monitoramento da União Europeia, havia no local dezenas de profissionais estrangeiros no momento do ataque. Engenheiros militares da Alemanha, especialistas em manutenção da Polônia e instrutores técnicos de outros países membros da OTAN participavam de uma operação conjunta de configuração dos novos sistemas. A maioria não teve tempo de evacuar. A destruição foi total. Drones de reconhecimento de longo alcance, mísseis de cruzeiro Storm Shadow, radares Gepard e até mesmo equipamentos ainda em processo de ativação foram consumidos pelas explosões. A ação não se restringiu à base em Khmelnytsky. Ataques paralelos em Kiev e Zitomir atingiram depósitos de armamentos recém-chegados e centros de coordenação tática, interrompendo linhas de redistribuição militar que até então operavam com fluidez. Na cidade portuária de Odessa, drones russos atingiram áreas de armazenamento próximas ao terminal marítimo, destruindo estoques logísticos e ampliando a percepção de que nenhum ponto de apoio ocidental dentro da Ucrânia é de fato seguro. Fontes próximas ao comando estratégico da OTAN reconheceram que a ofensiva expôs falhas graves de avaliação. Acreditava-se que Staro-Konstantinov, por sua posição geográfica e pelo suporte tecnológico fornecido pelas potências europeias, era protegida por camadas defensivas suficientes para resistir a qualquer incursão russa de curto prazo. A realidade, no entanto, mostrou o oposto. Mesmo sistemas recém-instalados foram eliminados ainda em fase de calibração, sugerindo acesso a dados precisos por parte dos planejadores russos. A Alemanha, que havia assumido o papel de protagonismo na reestruturação militar da Ucrânia, viu-se atingida não apenas nos equipamentos, mas no prestígio. O ataque coincidiu com a entrega de materiais considerados vitais para a sustentação da contraofensiva ucraniana no sul e no leste do país. As imagens de satélite que circulam entre agências de inteligência europeias mostram os veículos sendo descarregados momentos antes da sequência de explosões que devastou a base. O episódio passou a ser tratado informalmente em Bruxelas como a Noite da Ruptura. O silêncio público por parte de Berlim foi interpretado como sinal de constrangimento estratégico. Até então, a Alemanha vinha tentando recuperar sua reputação militar após anos de contenção pós-Guerra Fria, apostando no fornecimento de tecnologia avançada como forma de influência. Ver seus equipamentos obliterados antes mesmo de entrarem em operação colocou essa estratégia em xeque. A reação imediata ao colapso de Staro-Konstantinov foi silenciosa, porém significativa. Em diversas capitais da Europa, entregas programadas de armamentos e suprimentos foram adiadas ou suspensas, não por falha logística, mas por incerteza estratégica. A OTAN, antes confiante em sua capacidade de manter rotas seguras para abastecer Kiev, passou a reavaliar a segurança de seus pontos de apoio fora da zona de combate direta. Bases classificadas como retaguarda confiável, especialmente em regiões como Vinnytsia e Rivne, entraram em regime de alerta máximo. A linguagem otimista, outrora comum nos discursos públicos de líderes como Olaf Scholz
Scholz, Emmanuel Macron e Josep Borrell cedeu lugar a encontros fechados, relatórios reservados e hesitação na formulação de novas promessas. A destruição de equipamentos recém-chegados à Ucrânia, muitos dos quais ainda lacrados em seus contêineres, gerou um efeito cascata de insegurança dentro da própria Aliança Atlântica. Com a base aniquilada, o debate sobre a eficácia real da ajuda militar voltou com força para círculos de decisão europeus. Parlamentares alemães e franceses, antes alinhados ao discurso pró-expansão da assistência bélica, começaram a cobrar esclarecimentos. Quanto do material enviado ainda está em uso? Quantos sistemas foram efetivamente entregues e quantos foram destruídos antes mesmo de serem ativados? Os números, ao que tudo indica, não favorecem a continuidade do apoio nos moldes atuais. Em reuniões realizadas no Parlamento Europeu e no Bundestag, a pergunta central passou a ser desconfortável, mas inevitável. É racional continuar investindo bilhões de euros em equipamentos que se tornam alvos instantâneos ao entrarem em território ucraniano? O episódio reacendeu preocupações sobre a real autonomia da Ucrânia para operar sistemas avançados em ambiente de guerra eletrônica intensa e constante vigilância aérea russa. A capacidade de absorção militar, isto é, transformar a ajuda externa em capacidade de combate sustentável, voltou ao centro da discussão. Por parte da Rússia, a interpretação é oposta. Segundo fontes ligadas ao Ministério da Defesa em Moscou, o ataque serviu para reforçar a doutrina já anunciada desde os primeiros meses do conflito: qualquer estrutura estrangeira, independentemente de sua localização, que contribua diretamente para a sustentação das forças armadas ucranianas, será tratada como alvo militar legítimo, e isso inclui depósitos, hangares, centros de calibração, pontos de comunicação e até mesmo comboios logísticos protegidos por bandeiras da OTAN. No fim da operação, a paisagem era de devastação total. Estruturas que antes abrigavam sistemas complexos de radar e estações de apoio logístico haviam sido reduzidas a metal torcido e crateras. Restava, além dos destroços, o impacto psicológico e simbólico de uma derrota que ultrapassou os limites físicos da base. Para muitos analistas, a destruição de Staro-Konstantinov representa mais do que uma perda operacional. Trata-se do colapso de uma narrativa construída ao longo de meses. A ideia de que a tecnologia ocidental garantiria superioridade duradoura. Esse episódio não apenas abalou a confiança nas defesas ucranianas, mas colocou em xeque o modelo de projeção militar da Europa dentro do conflito. E para Moscou, o recado está dado. A resposta à militarização ocidental do leste europeu virá com agilidade, precisão e, sobretudo, sem qualquer aviso prévio. Enquanto os olhos do Ocidente se voltam para disputas diplomáticas e promessas de ajuda internacional, um movimento silencioso e devastador toma forma no leste da Ucrânia. A cidade de Kupiansk, situada na província de Kharkiv e próxima à linha divisória com o Donbass, tornou-se alvo de uma operação militar russa que, segundo observadores, representa um ponto de inflexão na guerra. A ofensiva teve início a partir de localidades que já haviam sido incorporadas ao controle russo em campanhas anteriores, como Golubovka e Radkov. De lá, unidades mecanizadas começaram a avançar por rotas menos visadas, evitando as vias principais e reduzindo a exposição a emboscadas ou ataques aéreos ucranianos. Com apoio de drones de longo alcance e monitoramento por satélites militares, os russos identificaram e neutralizaram os últimos pontos de resistência ao redor da cidade. Em poucas horas, já era possível visualizar blindados se aproximando dos setores centrais de Kupiansk, enquanto as forças locais lutavam para manter a linha de contenção. Kupiansk não é apenas mais um centro urbano. Sua localização a transforma em peça fundamental na logística de suprimentos das forças armadas da Ucrânia no fronte oriental. A cidade funciona como entroncamento ferroviário e ponto de conexão entre Kharkiv, Izium e Severodonetsk. Se as tropas russas consolidarem o controle sobre o rio Oskil, que atravessa a cidade, a Ucrânia poderá ver seu território
dividido em setores isolados, o que comprometeria tanto a defesa quanto a capacidade de movimentação de tropas e equipamentos entre regiões críticas. Ao longo da noite, moradores registraram vídeos de confrontos e colunas de fumaça subindo de bairros atingidos por bombardeios. Relatos indicam que muitos soldados ucranianos deixaram suas posições às pressas, sem coordenação entre as unidades. A Avenida Mechnikov, uma das principais vias da cidade, foi cruzada por veículos militares russos, sem grande resistência, sugerindo que as defesas internas já haviam se desintegrado. Do ponto de vista tático, especialistas em Moscou enxergam essa operação como parte de uma abordagem mais focada na destruição das capacidades operacionais do inimigo e não na ocupação duradoura de territórios. Em vez de estagnar tropas em áreas densamente povoadas, a estratégia russa agora prioriza o colapso da infraestrutura militar adversária, incluindo centros de comando, estoques logísticos e rotas de suprimento. Com isso, Kiev perde não apenas território, mas sua capacidade de sustentar posições à medida que o conflito avança. A reação ucraniana tem sido marcada por incertezas. Fontes militares relatam que há unidades dispersas dentro de Kupiansk, mas sem comunicação eficaz ou apoio consistente. A escassez de munições, a sobrecarga nas linhas de abastecimento e a falta de integração entre os batalhões agravam a situação. A espera por reforços, alimentada por promessas de parceiros da OTAN, não se concretizou no tempo necessário. No terreno, a realidade é uma só. A cidade está à beira do colapso tático. A pressão psicológica sobre os soldados ucranianos é crescente. Após derrotas em localidades como Chaziv Yar e Avdiivka, o moral das tropas entrou em declínio. Em Kupiansk, os combatentes enfrentam não apenas o avanço russo, mas o peso de uma guerra prolongada, escassez de recursos e falta de clareza estratégica. Do outro lado, a Rússia opera com uma cadeia de comando unificada, integrando artilharia de precisão, vigilância eletrônica e ações coordenadas no campo. Entre os civis que permaneceram na cidade, a sensação é ambígua. Alguns, especialmente entre a população de origem russa, encaram a chegada das tropas como um alívio diante do prolongado estado de insegurança. Outros apenas observam em silêncio, aguardando o desfecho da ocupação. Em muitos bairros, o som de combate cede espaço a um silêncio tenso, reflexo de uma cidade que muda de mãos, sem a fanfarra que caracterizava fases anteriores da guerra. Na imprensa internacional, o episódio tem recebido cobertura discreta. Canais que antes exaltavam a resiliência de Kiev agora adotam uma retórica mais cautelosa, com análises genéricas ou ênfase em frentes paralelas. Em Kiev, o governo deverá apresentar a retirada como parte de uma reconfiguração operacional, um termo já comum em comunicados oficiais quando derrotas se tornam inevitáveis. Moscou, por sua parte, tem mantido uma postura sóbria diante da ofensiva em Kupiansk. Em vez de discursos triunfalistas, o Kremlin adota um tom objetivo. O Ministério da Defesa da Federação Russa classificou a cidade como um ponto de importância operacional dentro de um plano mais amplo, deixando claro que a ocupação de Kupiansk não é o objetivo final, mas um elo em uma sequência estratégica que visa desarticular a espinha dorsal do esforço ucraniano no leste do país. Segundo analistas militares russos, a intenção não é simplesmente tomar cidades, mas desmontar as engrenagens que mantêm viva a capacidade de resistência de Kiev. Ao comprometer rotas de suprimentos, centros logísticos e nós ferroviários, Moscou busca empurrar a Ucrânia para uma situação em que reagir se torna mais difícil do que ceder. Além da dimensão militar, o efeito psicológico também é calculado. Romper com a narrativa, construída desde o início da guerra, de que a Ucrânia conseguiria manter sua coesão interna e enfrentar indefinidamente uma potência com maior volume de recursos e poder de fogo. A disparidade entre as estratégias adotadas por cada lado torna-se cada vez mais visível. De um lado, a Rússia implementa uma abordagem centrada em inteligência, integrada, ações coordenadas por satélite, uso extensivo de drones e operações de saturação eletrônica. Do outro, a Ucrânia se apoia fortemente no fornecimento de armamentos do Ocidente, que chegam com atraso, em quantidades muitas vezes insuficientes, e dependem de decisões políticas externas que nem sempre acompanham a urgência do campo de batalha. Kupiansk, portanto, deixa
deixa de ser apenas um ponto geográfico e passa a representar um retrato do conflito atual, uma guerra onde o tempo e a resiliência logística pesam tanto quanto as conquistas territoriais. A captura da cidade não só compromete posições ucranianas ao redor, mas também levanta questionamentos entre seus aliados. Até que ponto é sustentável manter investimentos contínuos em uma frente que vem cedendo, mesmo com apoio internacional? Para o governo de Volodymyr Zelensky, o avanço russo em Kupiansk acende mais um sinal de alerta. As opções à disposição de Kiev são cada vez mais limitadas. Manter posições enfraquecidas sob risco de cercos adicionais ou recuar e perder ainda mais terreno. A questão não é mais apenas sobre resistência, mas sobre viabilidade a longo prazo. A guerra, que começou com expectativas de contenção e contraofensiva, agora cobra decisões impopulares em um cenário de desgaste crescente. Para que a população civil, que permanece nas áreas de combate ou tenta fugir em meio ao caos, a queda de Kupiansk representa mais uma ruptura no cotidiano. Hospitais improvisados, falta de energia, escassez de alimentos e bombardeios intermitentes se tornam rotina. Em meio ao barulho dos confrontos, a prioridade de quem ficou não é política nem militar, é simplesmente sobreviver ao dia seguinte. Diante desse novo quadro, o destino da cidade se entrelaça ao da guerra como um todo. Não se trata apenas da linha de frente que muda, mas do equilíbrio estratégico que se desloca. A cada território perdido, Kiev vê sua capacidade de negociação e mobilização diminuir. E a cada avanço consolidado, Moscou fortalece seu discurso de que o desfecho do conflito não será decidido nas mesas diplomáticas, mas nas margens de cidades como Kupiansk, onde o controle territorial se converte em vantagem política. Em uma decisão estratégica tomada nos bastidores do Kremlin, a Rússia deu início a uma ofensiva diplomática sem precedentes contra a União Europeia. A lista de alvos não é pequena. Autoridades públicas, parlamentares, executivos, representantes de centros de pesquisa e até figuras do meio acadêmicos foram formalmente proibidos de ingressar no país. A proibição não tem prazo para expirar e representa mais do que uma retaliação. Trata-se de uma reformulação completa da política externa russa frente ao Ocidente. A ação foi oficialmente anunciada pelo Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, que acusou líderes europeus de agirem como operadores políticos de uma estratégia de contenção e enfraquecimento contra Moscou. O governo russo argumenta que diversas ações, como o fornecimento de armas à Ucrânia, sanções econômicas unilaterais, bloqueios financeiros e campanhas de deslegitimação internacional, configuram uma escalada coordenada que ultrapassou os limites da diplomacia aceitável. De acordo com o novo decreto, qualquer pessoa ou instituição envolvida com iniciativas que comprometam a soberania da Rússia ou sua segurança estratégica será considerada indesejável. Isso inclui desde o envio de equipamentos militares a Kiev até projetos científicos com aplicação potencial em tecnologias de uso dual. O Kremlin classificou como inaceitável o uso político de organismos multilaterais, como a Organização das Nações Unidas, para justificar medidas coercitivas, como o confisco de ativos russos ou a criação de cortes internacionais voltadas a julgar membros do governo russo. As sanções também impactam diretamente a relação com o Mar Báltico, região estratégica onde representantes políticos e empresariais de países como Estônia, Letônia e Lituânia vinham tentando pressionar a Rússia com medidas que afetavam o comércio marítimo. Para Moscou, essas ações foram interpretadas como provocação direta e ampliam o isolamento voluntário da Europa perante um mundo cada vez mais multipolar. Com a nova diretriz, o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais que aprovaram resoluções contra a Federação Russa veem seus representantes automaticamente excluídos de qualquer tentativa de diálogo futuro. O Kremlin deixou claro que não reconhecerá mais nenhum tipo de neutralidade por parte de quem já votou ou participou de ações consideradas hostis. Além do veto de entrada, a resposta russa inclui o congelamento de ativos financeiros europeus, a suspensão de acordos bilaterais em áreas como energia, ciência e segurança e o rompimento de parcerias estratégicas. Trata-se, segundo Moscou, de um novo ponto de inflexão. Uma linha foi cruzada e a reconciliação nesse estágio está fora de cogitação. Diante das críticas recorrentes vindas de Bruxelas e outras capitais europeias, o governo russo reforçou seu
posicionamento estratégico com uma resposta diplomática clara. Está em curso uma reconfiguração de alianças globais. Moscou tem intensificado relações bilaterais com países da Ásia Central, do Sudeste Asiático, de regiões-chave da África e de economias emergentes da América Latina, como Brasil, Venezuela e Argentina. A intenção declarada do Kremlin é deixar para trás a dependência histórica de centros decisórios ocidentais e estabelecer vínculos com estados que compartilham a defesa de um mundo multipolar, onde a influência política e econômica não esteja concentrada apenas nas mãos da OTAN e da União Europeia. Essa nova etapa da diplomacia russa está diretamente ligada ao esforço de reduzir os impactos das sanções impostas desde o início da guerra na Ucrânia. Ao redirecionar seu fluxo de exportações, especialmente nas áreas de energia, fertilizantes, armamentos e tecnologia, Moscou busca consolidar um modelo de integração com países que preferem manter neutralidade frente ao conflito ou que veem na Rússia um contrapeso legítimo ao que consideram o imperialismo político do Ocidente. O custo geopolítico para a Europa, por outro lado, começa a se tornar evidente. Em Berlim, Paris e Bruxelas, cresce a percepção de que o corte de laços com Moscou trouxe mais instabilidade do que segurança. O gás natural russo, que antes abastecia de forma abundante o continente, teve de ser substituído por fontes mais caras e menos confiáveis, como gás natural liquefeito dos Estados Unidos ou rotas alternativas pelo Cáucaso. Essa substituição elevou os custos de produção industrial, prejudicou a competitividade de empresas europeias e aumentou a inflação energética em países que antes dependiam quase exclusivamente do fornecimento russo. Além disso, a imagem da União Europeia sofreu desgaste significativo em regiões do sul global. Em muitos países da África e da América Latina, o apoio automático de Bruxelas às sanções e a narrativa da OTAN tem sido interpretado como alinhamento cego a interesses geoestratégicos norte-americanos, em detrimento de uma política externa equilibrada e soberana. Isso abriu espaço para que a Rússia ampliasse sua presença em fóruns internacionais como os BRICS, a Organização de Cooperação de Xangai, e até mesmo em mecanismos de crédito alternativos ao sistema financeiro baseado no dólar. Internamente, o Kremlin tem se apoiado na narrativa da resiliência nacional. Autoridades russas apontam que, longe de colapsar, a economia do país conseguiu se adaptar. A substituição de importações, a reativação da indústria pesada, o estímulo ao setor agrícola e o crescimento das exportações energéticas para a Ásia permitiram à Rússia reorganizar suas cadeias produtivas e reduzir a vulnerabilidade externa. O país também acelerou o uso de moedas locais em transações internacionais, principalmente com China, Índia, Irã e Turquia, diminuindo a exposição ao sistema SWIFT e às restrições bancárias impostas pelo Ocidente. Até mesmo especialistas ocidentais, em centros de análise como o Chatham House, em Londres, e o Council on Foreign Relations, em Washington, passaram a admitir uma realidade desconfortável para os formuladores de política externa do Ocidente. As sanções impostas à Rússia, embora severas e amplamente divulgadas, falharam em seu objetivo fundamental: enfraquecer a estabilidade interna do Kremlin e provocar uma ruptura social ou econômica significativa. Relatórios recentes apontam que o produto interno bruto russo, longe de despencar, apresentou recuperação em setores estratégicos como energia, defesa, agricultura e tecnologia. O bloqueio ao comércio com a Europa e a exclusão do sistema SWIFT forçaram a Rússia a acelerar processos que estavam em andamento desde 2014, após a anexação da Crimeia, como o fortalecimento de sua rede bancária nacional, a criação de sistemas alternativos de pagamento e o crescimento do comércio bilateral com países como Índia, China, Emirados Árabes Unidos e Irã. Em vez de desestabilizar o governo, as sanções acabaram por fortalecer um sentimento nacionalista dentro da sociedade russa. A ideia de resistência frente à pressão ocidental ganhou espaço nos meios de comunicação, nas universidades e até entre empresários, que passaram a ver a substituição de produtos importados como uma necessidade estratégica e não mais como uma imposição de guerra econômica. O discurso do governo, centrado na defesa da soberania e na construção de um novo modelo
modelo autônomo de desenvolvimento encontrou eco em uma parcela expressiva da população. Do ponto de vista político, o apoio a Vladimir Putin não apenas se manteve estável, como segundo pesquisas internas e dados do Instituto VTZIOM, apresentou crescimento em meio à crise. Muitos russos passaram a associar as sanções não a uma resposta às ações do governo, mas a um esforço do Ocidente para restringir o crescimento do país e impor um modelo de dependência política. Essa percepção alimenta a coesão interna e fortalece a legitimidade do atual governo. A mensagem que o Kremlin envia à comunidade internacional é inequívoca. Não haverá mais espaço para negociações com países ou instituições que participem ativamente de campanhas de boicote contra a Rússia. Quem optar por seguir a lógica da confrontação, seja por meio de resoluções multilaterais, iniciativas econômicas ou ações diplomáticas hostis, será sistematicamente excluído de futuras mesas de negociação, tratados bilaterais e projetos de cooperação. A nova postura da política externa russa é, acima de tudo, seletiva e pragmática. Moscou vem priorizando alianças com países que respeitam a não ingerência mútua e que não condicionam suas relações a alinhamentos ideológicos. Esse movimento reflete uma visão de mundo baseada no respeito à soberania nacional, na multipolaridade das decisões internacionais e na valorização da parceria estratégica em vez da imposição política. Ao adotar essa linha, a Rússia busca consolidar sua posição como um polo de influência independente, não subordinado para blocos tradicionais do Atlântico Norte. Com isso, redesenha seus vínculos econômicos, culturais e militares, com base em critérios próprios, priorizando a previsibilidade, o respeito mútuo e a cooperação em áreas de interesse comum, como energia, tecnologia de defesa, infraestrutura e comércio multilateral. A ofensiva econômica lançada pelos Estados Unidos contra a China no final da década de 2010, especialmente sob o governo de Donald Trump, tinha como objetivo frear a ascensão de Pequim como potência industrial e tecnológica. No entanto, os efeitos dessas políticas estão reverberando dentro do próprio território americano. O aumento de tarifas sobre produtos chineses desencadeou um colapso no setor logístico dos Estados Unidos, com repercussões que atravessam continentes. Desde que os encargos alfandegários foram intensificados, o comércio bilateral passou por uma desaceleração brusca. Empresas de transporte marítimo e aéreo relataram uma queda drástica na movimentação de cargas. Um exemplo emblemático é o Porto de Los Angeles, na Califórnia, principal terminal de entrada de mercadorias da ADA. Entre maio e abril deste ano, houve um salto de apenas 6 para mais de 20 cancelamentos de operações, o que equivale à interrupção de aproximadamente 250 mil contêineres. No setor aéreo, a situação não é diferente. As remessas de carga da China para os Estados Unidos recuaram cerca de 30%, afetando especialmente rotas comerciais antes consideradas estáveis, como Pequim, Los Angeles ou Xangai-Chicago. Empresas de aviação estão revisando malhas logísticas, reduzindo voos e redirecionando suas frotas, o que compromete diretamente a entrega de eletrônicos, vestuário, insumos industriais e produtos farmacêuticos. A guerra tarifária provocou reações em cadeia. Muitos exportadores chineses passaram a desviar seus produtos para mercados alternativos, especialmente através do Canadá e do México, numa tentativa de contornar as barreiras comerciais americanas. Essa triangulação, no entanto, aumentou os custos de transporte e sobrecarregou rotas secundárias, desorganizando toda a malha logística da América do Norte. A crise atinge especialmente os atacadistas norte-americanos e pequenas empresas dependentes de insumos importados. Com o aumento dos custos operacionais, muitos empresários suspenderam pedidos internacionais, optando por consumir estoques antigos, enquanto aguardam um eventual alívio diplomático entre Washington e Pequim. Ainda assim, analistas afirmam que mesmo um acordo entre as partes não restauraria rapidamente a confiança no sistema. Pesquisas conduzidas por instituições como a Câmara Internacional do Comércio indicam que empresas em mais de 60 países expressam receio em relação à estabilidade dos canais logísticos com os Estados Unidos. O país, que por décadas foi visto como referência em eficiência e previsibilidade, agora enfrenta desconfiança quanto à consistência de sua política comercial. Além dos entraves logísticos, o custo para acessar o mercado americano atingiu um novo patamar. Atualmente, os produtos importados
estados enfrentam uma carga tarifária média de 10%, nível que não se via desde a crise econômica da década de 1930. Esse cenário torna-se ainda mais desafiador para empresas de pequeno e médio porte, que não possuem estrutura para absorver tamanhos aumentos de custo. Outro fator que agrava a crise é o desmonte de instrumentos facilitadores do comércio. Um deles foi o fim da política de isenção tributária para importações de baixo valor, que permitia a entrada de produtos com valor inferior a $800 sem cobrança de impostos. Essa revogação atingiu em cheio o comércio eletrônico internacional, afetando plataformas como AliExpress, Temu e Shein, grandes fornecedoras de produtos chineses para consumidores americanos. A rede global de distribuição, construída ao longo de mais de 4 décadas, sob os pilares da interdependência, confiança multilateral e especialização produtiva, está passando por uma reestruturação forçada e abrupta. Essa mudança não decorre de uma evolução natural do mercado, mas sim de medidas unilaterais, tomadas por grandes potências em meio a disputas comerciais e geopolíticas. As engrenagens que movimentavam o fluxo constante de bens entre continentes estão agora sendo desajustadas por decisões protecionistas, que desarticulam rotas e contratos estabelecidos há décadas. De acordo com análises de consultorias como Freightos e Drewry, os efeitos desse realinhamento são visíveis nos números. Enquanto o custo para embarcar contêineres a partir do Vietnã aumentou consideravelmente, impulsionado pelo crescimento da demanda como alternativa à China, as rotas tradicionais entre portos chineses e norte-americanos enfrentam uma retração. Nessas rotas, os preços caíram até 27%, reflexo direto da diminuição nos pedidos e da mudança estratégica de muitos exportadores, que agora priorizam outros mercados ou reconfiguram suas cadeias para evitar as tarifas impostas por Washington. Empresas do setor logístico, que antes operavam com modelos de gestão altamente previsíveis, estão tendo que se adaptar rapidamente a um ambiente volátil, marcado por decisões políticas e tensões diplomáticas. Grandes operadoras com sede em hubs como Singapura, Hong Kong, Roterdã e Hamburgo relataram dificuldades crescentes para planejar suas operações a médio e longo prazo. Uma das maiores companhias aéreas de carga da Ásia, baseada em Hong Kong, já declarou publicamente que espera uma retração contínua nos volumes destinados para Estados Unidos, com impacto direto em sua malha de voo e na rentabilidade das rotas transpacíficas. No plano mais amplo, a guerra tarifária entre China e Estados Unidos está promovendo uma transformação nas rotas comerciais globais. Países da Ásia Oriental, como Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã, estão tentando capitalizar sobre a debandada parcial de indústrias que buscam alternativas à China. Ao mesmo tempo, a China intensifica sua presença em mercados emergentes na América Latina, como Brasil e Argentina, reforça parcerias com países africanos em infraestrutura e energia e avança na cooperação estratégica com a União Europeia, especialmente em áreas como energia renovável e tecnologias digitais. Enquanto isso, os Estados Unidos, pressionados internamente por gargalos logísticos e inflação, tentam fortalecer cadeias produtivas regionais por meio de acordos com México e Canadá, dentro do escopo do USMCA, e discutem projetos de relocalização industrial, reshoring, com aliados estratégicos. No entanto, o desafio é imenso. Há desconfiança no mercado quanto à durabilidade das políticas comerciais americanas, que passaram por reviravoltas frequentes nas últimas administrações. O que antes era a exceção, a disrupção de fluxos globais, agora se tornou rotina. A incerteza passou a ser a principal característica do comércio internacional. Políticas que deveriam oferecer proteção à indústria nacional estão, na prática, criando novos obstáculos, elevando custos operacionais e introduzindo riscos sistêmicos em cadeias antes estáveis. A guerra comercial que opõe as duas maiores economias do mundo já não se limita a tarifas e impostos. Ela está redesenhando o próprio mapa da interdependência econômica global. Nesse novo cenário, as decisões tomadas por Pequim e Washington têm efeitos em cadeia que se propagam por portos na América do Sul, zonas francas no norte da África e centros logísticos no sudeste asiático. O mundo, que apostou na integração como motor de desenvolvimento, agora se vê diante do desafio de reorganizar essa engrenagem sob uma nova lógica, menos cooperativa, mais fragmentada e muito mais imprevisível.
Na madrugada de uma nova ofensiva russa, a cidade de Nikolaev, localizada no sul da Ucrânia, foi alvo de um bombardeio de precisão que resultou na destruição de um dos principais centros industriais adaptados para fins militares. O ataque, conduzido pelas forças aeroespaciais da Rússia, teve como foco a antiga fábrica Ekvator, que havia sido transformada desde 2022 em um complexo estratégico para a montagem de drones Bayraktar. A instalação, originalmente voltada para a produção de equipamentos navais durante a era soviética, passou por um processo de modernização com suporte direto de empresas da Turquia, visando atender à crescente demanda da Ucrânia por aeronaves não tripuladas em seu esforço contra as tropas russas. Dados de inteligência russa apontam que o local operava com tecnologia de última geração e mantinha uma produção mensal de até 15 unidades, sendo um ponto-chave na cadeia de suprimentos bélicos. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, o bombardeio foi executado após semanas de monitoramento por satélite e coleta de informações de campo. As explosões iniciais atingiram áreas críticas da estrutura, desencadeando detonações secundárias em depósitos de munição e sistemas eletrônicos. Fontes do governo russo classificaram a operação como uma ação cirúrgica destinada a interromper a capacidade de reposição da aviação não tripulada ucraniana, especialmente nas regiões de Donetsk, Zaporíjia e Kherson, onde os Bayraktar TB2 vinham sendo amplamente utilizados. Imagens divulgadas por moradores locais e confirmadas por satélites comerciais mostraram colunas densas de fumaça cobrindo o setor industrial de Nikolaev. Analistas independentes apontaram que a destruição do complexo representa uma das perdas mais significativas para a infraestrutura militar ucraniana desde o início do conflito. A instalação, reformulada com financiamento externo e assessoria de engenheiros turcos, também recebia componentes de países da OTAN. Sistemas de navegação e controle fabricados nos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha eram regularmente integrados para drones produzidos localmente. A destruição do centro, portanto, impacta não apenas o esforço de guerra da Ucrânia, mas também os interesses logísticos e tecnológicos de seus aliados ocidentais. Fontes do parlamento ucraniano já haviam divulgado anteriormente a importância estratégica da planta, indicando que ali se concentrava uma parte considerável da produção nacional de drones. O ataque destruiu, segundo estimativas extraoficiais, pelo menos 40 unidades finalizadas e diversas outras em fase de montagem. A queda abrupta na presença de drones nas frentes de combate nos dias seguintes reforçou a avaliação de que o impacto foi imediato e profundo. Além de Nikolaev, a operação russa incluiu alvos em outras regiões. Bombardeios foram registrados nas proximidades do porto de Odessa, outro ponto vital da logística ucraniana, e na cidade de Cherkasy, onde instalações industriais com ligação ao setor militar teriam sido atingidas. O Ministério da Defesa da Rússia informou que parte dos depósitos destruídos armazenava armamentos fornecidos por Washington. No campo político, o silêncio da Turquia sobre o ocorrido chamou a atenção. Reportagens de veículos de imprensa árabes mencionaram o cancelamento repentino de uma reunião entre autoridades turcas e ucranianas, prevista para ocorrer poucos dias após os ataques. A ausência de declarações públicas pode refletir um reposicionamento estratégico por parte de Ankara diante dos riscos crescentes no território ucraniano. Em pronunciamento oficial à imprensa, o ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, admitiu que a instalação atingida em Nikolaev sofreu danos significativos, mas optou por não revelar a dimensão real das perdas. A ausência de dados concretos foi interpretada por analistas internacionais como uma tentativa de conter o impacto político e psicológico da ofensiva. No entanto, imagens captadas por satélites comerciais e analisadas por plataformas de monitoramento independentes revelaram o colapso completo de setores críticos da planta, com estruturas reduzidas a escombros e sinais visíveis de explosões em cadeia. Essa destruição coloca em xeque uma das principais promessas recentes do presidente Volodymyr Zelensky. Em um discurso feito no início de junho, o chefe de Estado havia afirmado que a Ucrânia aumentaria substancialmente sua produção de drones até o fim do ano.
ano, com o objetivo de reduzir a dependência de fornecedores externos e reforçar sua autonomia operacional. O ataque russo, ao atingir justamente a estrutura responsável por esse esforço, frustra publicamente esse plano e expõe a fragilidade do projeto diante da realidade do conflito. Por parte do Kremlin, o recado foi claro e reiterado. Moscou voltou a declarar que qualquer instalação vinculada direta ou indiretamente à logística de guerra ucraniana será considerada alvo legítimo, independentemente de sua localização geográfica, fonte de financiamento ou grau de envolvimento estrangeiro. Essa postura reflete uma mudança explícita na doutrina militar russa. O foco deixou de ser apenas o campo de batalha imediato e passou a abranger toda a cadeia de suprimentos, incluindo fábricas, armazéns, oficinas técnicas e centros de comando, mesmo os situados longe da linha de frente. A destruição da planta Ekvator, além de comprometer a capacidade de reposição de drones, representa um alerta contundente para parceiros da Ucrânia. Países como Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, que fornecem tecnologias embarcadas, circuitos e componentes eletrônicos utilizados na fabricação dos drones Bayraktar, veem agora seus investimentos ameaçados. Essa ofensiva levanta dúvidas sobre a viabilidade de continuar alocando bilhões em infraestrutura bélica dentro de um território altamente exposto e sob constante risco de ataques de alta precisão. A fragilidade estrutural exposta pela destruição da planta Ekvator revela um panorama ainda mais delicado para o governo de Volodymyr Zelensky. A pressão sobre o presidente ucraniano já não se limita ao campo militar. Ela cresce de forma acelerada dentro do próprio aparato político. Parlamentares da Rada Suprema têm expressado preocupação com a falta de transparência na condução da guerra e com as decisões que envolvem a destinação de recursos cada vez mais escassos. Ao mesmo tempo, protestos silenciosos e desgaste social começam a surgir nas grandes cidades, impulsionados pela exaustão da população com uma guerra que parece não ter fim nem avanços significativos. O sistema de recrutamento, já tensionado por sucessivas rodadas de mobilização forçada, enfrenta resistência crescente. Em diversas regiões do oeste do país, especialmente nas áreas rurais, há registros de evasão civil, recusa de alistamento e críticas abertas à forma como o governo tem conduzido o esforço de guerra. A queda da Ekvator, portanto, não representa apenas uma falha na defesa territorial, mas um abalo profundo na narrativa de autossuficiência e resiliência que Kiev buscava sustentar diante de seu povo e da comunidade internacional. A ofensiva russa, por sua vez, foi executada de maneira metódica e sem alarde, o que aumenta seu peso simbólico. Moscou evitou qualquer retórica triunfalista e deixou que os resultados falassem por si. A destruição da planta industrial não exigiu uma grande operação terrestre, tampouco um espetáculo midiático. Bastaram alguns mísseis guiados por inteligência de alta precisão para desativar um dos pilares da logística ucraniana. Essa estratégia silenciosa, porém devastadora, sinaliza uma mudança importante na lógica do conflito. A Rússia parece cada vez mais concentrada em minar os bastidores da capacidade militar de Kiev, suas fábricas, suas cadeias de reposição, seus centros de manutenção. Com isso, Moscou reforça uma mensagem direta, não apenas ao governo ucraniano, mas também para países da OTAN, que alimentam a retaguarda técnica da guerra. Mesmo longe das frentes de batalha, seus ativos estão vulneráveis. Ao reduzir a Ekvator a cinzas, o Kremlin envia uma advertência geopolítica de longo alcance. Nenhum componente da estrutura bélica ucraniana está fora do alcance da mira russa, seja ele um depósito em Lviv, uma ferrovia em Dnipropetrovsk ou um hangar em Odessa. A guerra, nesse novo estágio, deixa de ser apenas um confronto territorial e se transforma em um jogo de precisão estratégica, no qual o colapso da capacidade de produção vale tanto quanto a conquista de posições no mapa. Esse episódio não apenas amplia a pressão psicológica sobre Kiev, mas também corrói a confiança internacional na capacidade da Ucrânia de manter sua estrutura de defesa em pé. Com cada instalação perdida, o país se afasta de uma posição de força e se aproxima da dependência total de suprimentos externos. E, para Moscou, essa é uma vitória que não precisa de discursos. Basta o silêncio dos hangares destruídos e o som distante dos alarmes de evacuação para deixar claro quem está no controle da narrativa tática.
Em pleno avanço da guerra no leste europeu, um novo tipo de armamento começou a se destacar nos céus da Ucrânia. Não tanques, não mísseis balísticos, mas drones autônomos com capacidade de aprendizado em tempo real, utilizados em ataques coordenados e silenciosos. Esse salto tecnológico não surgiu do nada. Nos bastidores, cresce a suspeita de que a China vem fornecendo insumos críticos para o desenvolvimento da atual geração de drones empregados pela Rússia. O alerta foi dado por especialistas ucranianos, após a análise de fragmentos recolhidos em diferentes regiões da linha de frente. Entre os destroços estavam placas controladoras, sensores térmicos, chips de navegação e giroscópios cujos números de série remetem a fornecedores chineses, em especial a região de Guangdong. Embora o governo chinês mantenha uma posição oficial de neutralidade, os padrões técnicos encontrados sugerem uma cadeia de suprimento paralela, com triangulações comerciais que envolvem países da Ásia Central e Oriente Médio, fora do alcance direto das sanções ocidentais. Esses drones são diferentes de tudo o que já havia sido visto até agora. Voam em formação coordenada, realizam varreduras térmicas e reagem em tempo real a interferências eletrônicas. Segundo relatórios do Ministério da Defesa da Ucrânia, as aeronaves têm autonomia superior a 50 quilômetros e alteram suas rotas conforme detectam padrões defensivos no solo. Isso significa que, além de atacar, também coletam dados, e essa informação é usada para melhorar o desempenho das próximas missões. Cada ataque gera aprendizado, e cada aprendizado, uma nova ameaça. A empresa chinesa Quava Technology, já citada em investigações internacionais, aparece como um dos principais pontos de origem desses sistemas embarcados, apesar de ter declarado, no início do conflito, que restringiria o fornecimento de tecnologias de uso militar. Relatórios de produção e logística mostram um volume constante de exportações, especialmente de microprocessadores e unidades ópticas. Esses equipamentos chegariam à Rússia por meio de países como Cazaquistão, Paquistão e Emirados Árabes Unidos, todos com laços comerciais ativos com Moscou. No terreno, a consequência dessa supremacia tecnológica é clara. Tropas ucranianas relatam sensação de vulnerabilidade total, mesmo em regiões afastadas do fronte. Os ataques com drones não obedecem padrões previsíveis, nem seguem rotas lineares. Eles surgem em horários variados, executam manobras evasivas e destroem alvos prioritários, baterias antiaéreas, radares, armazéns de munição, com um índice de sucesso cada vez maior. Além disso, o uso de sistemas de laser terrestres de origem iraniana por parte da Rússia para abater drones ucranianos representa outro salto tático. Essa tecnologia já havia sido identificada no Oriente Médio, mas sua aplicação em solo europeu levanta preocupações sobre o nível de cooperação militar entre Teherã e Moscou, e, por extensão, sobre o grau de diversificação do apoio que a Rússia vem recebendo de nações que não integram a esfera ocidental. Dentro da estrutura de comando ucraniana, os reflexos desse novo cenário são evidentes. Com perdas crescentes de blindados, sistemas antiaéreos e soldados, cresce a percepção de que o conflito deixou de ser uma disputa territorial clássica para se transformar em uma guerra de redes, algoritmos e adaptação contínua. As forças de Kiev, já exauridas logisticamente, lutam agora contra um inimigo que evolui a cada semana, como um organismo em constante mutação. Nos corredores diplomáticos da Europa, o entusiasmo dos primeiros meses do conflito dá lugar a uma postura de cautela e silêncio estratégico. Líderes da OTAN e da União Europeia, que antes falavam abertamente sobre ampliar o envio de equipamento e garantir vitória em qualquer cenário, agora evitam compromissos públicos. A razão é evidente: os avanços tecnológicos da Rússia, somados ao apoio indireto da China, colocam em xeque a superioridade ocidental prometida no início da guerra. Informes internos do Parlamento Europeu e da Comissão de Defesa da Alemanha apontam que os sistemas ocidentais fornecidos à Ucrânia estão se tornando obsoletos diante da nova geração de armas russas. Enquanto isso, a capacidade de reposição ucraniana está comprometida, tanto pela escassez de peças quanto pela dependência quase total de seus aliados. Cada novo modelo de drone russo parece superar o anterior. Alguns são mais silenciosos, outros mais rápidos, alguns menores e com ogivas de fragmentação inteligente, outros maiores e projetados para abater estruturas fortificadas. Relatórios divulgados pela Agência Europeia de Monitoramento Militar indicam que, entre janeiro e julho de 2025,
2025, a Rússia triplicou sua capacidade de produção de drones táticos, superando projeções de inteligência do Reino Unido e da Polônia. O conflito no leste europeu já não se define apenas por quem ocupa mais território ou controla determinada cidade. A guerra evoluiu para um patamar onde a supremacia tecnológica se tornou o verdadeiro campo de batalha. A Rússia, ciente desse novo cenário, reformulou sua doutrina militar de forma agressiva, substituindo antigas estratégias de ocupação direta por um modelo de guerra baseado em automação, aprendizado de máquina, integração de sensores e uso contínuo de inteligência artificial aplicada ao combate. A lógica é clara: vencer sem necessariamente estar fisicamente presente. Esse novo paradigma transferiu o conflito do chão firme dos mapas para os domínios intangíveis da computação militar, da guerra eletrônica e da arquitetura de redes táticas integradas. Hoje, decisões são tomadas por algoritmos antes mesmo que os generais analisem o cenário. Satélites, estações móveis de guerra cibernética e centros de processamento de dados em território russo funcionam como um organismo único, rastreando o alvo, coordenando ataques e reprogramando rotas de drones em tempo real. Do lado ucraniano, a tentativa de resposta enfrenta limites estruturais e políticos. A dependência quase absoluta do suporte ocidental criou um gargalo logístico crítico. Mesmo com as restrições comerciais impostas a Moscou por Estados Unidos, União Europeia e Japão, componentes-chave de origem chinesa, sul-coreana e iraniana, continuam chegando à Rússia por meio de rotas trianguladas, muitas vezes via países não alinhados como Emirados Árabes Unidos, Cazaquistão e Turquia. Essas rotas logísticas subterrâneas dificultam qualquer rastreabilidade real, permitindo que a base industrial russa continue operando em pleno vapor. O efeito disso no campo de batalha é direto. Enquanto a Rússia inova, testa e adapta novas versões de armamento a cada semana, a Ucrânia se vê obrigada a operar com estoques limitados, sistemas já expostos e pouca margem para modernização. O ritmo da guerra, portanto, não é mais ditado por tanques ou batalhões, mas por ciclos de atualização de software, volume de dados processados e interoperabilidade de sistemas digitais. A cada nova semana, a diferença entre as capacidades das duas partes se amplia, não por falta de coragem ou treinamento, mas por assimetria tecnológica crescente, que compromete a resistência ucraniana em sua essência. Relatórios recentes de instituições como a Rand Corporation nos Estados Unidos e o think tank britânico Chatham House já classificam a situação atual como um ponto de inflexão estratégico. Para esses centros de análise, a Ucrânia se aproxima rapidamente de uma fase em que a capacidade de manter o esforço de guerra em níveis minimamente eficazes se tornará insustentável sem uma reformulação total no padrão de apoio que recebe do Ocidente. O tempo que em 2022 parecia trabalhar a favor de Kiev, apostando no esgotamento político da Rússia e na força da opinião pública internacional, agora atua como um catalisador da sua própria vulnerabilidade. Cada semana sem reforços decisivos, cada atraso na entrega de equipamentos de nova geração representa não apenas desgaste logístico, mas perda de espaço no terreno invisível da guerra digital. Nesse novo xadrez geopolítico, os peões são sistemas embarcados, os bispos são satélites de vigilância e os reis são as redes de comando baseadas em IA. Quem domina a informação, processa com velocidade e age com autonomia digital tem a vantagem estrutural. A Rússia entendeu isso com clareza. A China, ao que tudo indica, não apenas entendeu, como também está moldando o tabuleiro para os próximos movimentos. Enquanto drones operam em silêncio e decisões são tomadas por inteligência computacional, a ordem mundial se move discretamente em direção a um novo eixo de poder. E o que está em jogo não é apenas o destino da Ucrânia, mas a definição de quem comandará o século XXI, quem controla territórios ou quem domina os sistemas que os tornam possíveis. Durante grande parte do século XX e início do XXI, a Alemanha desempenhou um papel central na engrenagem econômica da Europa. Reconstruída após a Segunda Guerra Mundial e impulsionada por sua indústria pesada, a nação se consolidou como a maior potência exportadora do continente. No entanto, nos últimos anos, essa estrutura vem sofrendo uma deterioração gradual, refletida na desaceleração da produção, no fechamento de unidades fabris e na migração de capital e tecnologia para outras regiões
regiões do mundo. Cidades como Munique e Berlim, que por décadas foram vitrines do sucesso industrial germânico, hoje convivem com o esvaziamento de parques industriais e a crescente insegurança econômica. O dinamismo que impulsionava negociações e inovação está sendo substituído por incerteza, retração de investimentos e uma sensação crescente de que o modelo que sustentava o país está colapsando. A origem dessa crise é complexa. Parte do colapso está ligada a decisões estratégicas internas, como o abandono precoce da energia nuclear, iniciado em 2011 pelo governo de Angela Merkel, e a forte dependência do gás natural russo, que durante décadas abasteceu indústrias com energia barata e constante. Com a eclosão do conflito entre Rússia e Ucrânia em fevereiro de 2022 e a subsequente imposição de sanções por parte da União Europeia, esse fornecimento foi interrompido, desestruturando a base energética da Alemanha. A escassez de gás natural e a necessidade de recorrer a fornecedores mais caros, como os Estados Unidos e o Catar, elevaram o custo da energia a níveis insustentáveis, enquanto nações concorrentes como China e Estados Unidos praticam tarifas industriais abaixo de 10 centavos de euro por quilowatt-hora. O custo na Alemanha ultrapassa os 20 centavos. Essa diferença tem sido fatal para a competitividade alemã, principalmente em setores que dependem fortemente de energia, como o químico, siderúrgico, vidreiro e de fertilizantes. Consequentemente, muitas empresas decidiram encerrar suas operações no território alemão entre 2023 e 2024. Companhias como BASF, Siemens Energy e ArcelorMittal anunciaram cortes de produção ou transferências de plantas para outros continentes. A Confederação da Indústria Alemã, BDI, alertou para uma retração industrial de 0,5 ponto percentual no último trimestre, a quarta consecutiva, sinalizando uma tendência estrutural de declínio. O setor automobilístico, orgulho nacional e símbolo da engenharia alemã, também não escapou. Marcas como Mercedes-Benz, BMW e Volkswagen, que dominaram o mercado global por décadas, agora enfrentam a concorrência agressiva das fabricantes chinesas de veículos elétricos. A BYD, por exemplo, ultrapassou a Volkswagen em vendas de elétricos no mercado chinês em 2024. Além disso, empresas chinesas têm adquirido ativos estratégicos na Europa Central. Nos últimos 12 meses, ao menos 5 grandes fabricantes da Alemanha e da Áustria foram incorporados a conglomerados com sede em Pequim, levando consigo conhecimento técnico e redes logísticas valiosas. Esse deslocamento industrial não é apenas simbólico, ele está acontecendo em ritmo acelerado. Linhas de produção encerradas em território alemão renascem em zonas industriais da China, abastecidas por energia subsidiada, incentivos estatais e mão de obra mais barata. Trata-se de uma transferência real de capacidades produtivas, que enfraquece a espinha dorsal econômica da Alemanha e ameaça comprometer sua posição histórica como liderança industrial do Ocidente. O governo federal, liderado pelo chanceler Olaf Scholz, desde 2021, tem proposto pacotes de alívio fiscal e subsídios voltados à transição energética. No entanto, boa parte dessas medidas só deve surtir efeito a partir de 2032, segundo previsões do Ministério da Economia. Para as empresas que enfrentam custos elevados agora, essas promessas de longo prazo têm pouco impacto prático. Enquanto isso, a tentativa de acelerar o uso de energias renováveis esbarra em limitações estruturais. A infraestrutura de hidrogênio verde ainda é incipiente e a expansão da energia eólica é dificultada por entraves regulatórios e oposição de comunidades locais. A meta de neutralidade climática da União Europeia, fixada para 2050, tornou-se uma pressão adicional sobre a indústria, que já sofre para se manter competitiva em meio a uma crise energética e a perda de mercado externo. Nos Estados Unidos, o protecionismo adotado ainda na gestão Trump, com tarifas sobre aço, alumínio e produtos industriais, continua em vigor e ganhou reforço sob o governo Biden por meio da Lei de Redução da Inflação, IRA, que prioriza produtos nacionais. Em maio de 2025, as exportações alemãs para os Estados Unidos registraram queda de quase 14% em comparação ao mesmo mês do ano anterior. A ruptura com Moscou custou caro.
Antes do conflito, cerca de 55% do gás consumido pela Alemanha era de origem russa. Agora, o país depende de importações mais caras e instáveis de gás natural liquefeito, o que compromete sua balança comercial. Ao mesmo tempo, a Rússia reforça sua parceria com nações da Ásia Central e do Oriente Médio, criando novos eixos de cooperação energética. Enquanto a Alemanha se vê cada vez mais isolada, a deterioração econômica da Alemanha tem causado alarme crescente entre os líderes da União Europeia. Considerada durante décadas o coração financeiro e industrial do bloco, a Alemanha não apenas impulsionava seu próprio crescimento, mas funcionava como elo central de uma complexa rede de produção continental. Suas montadoras abastecem fábricas na Eslováquia, seus equipamentos industriais sustentam o setor manufatureiro italiano e seus componentes eletrônicos circulam entre a França, a Hungria e a República Tcheca. Um colapso prolongado em solo alemão ameaça desestabilizar toda essa engrenagem multinacional. A preocupação não é apenas econômica, mas também estratégica. A moeda comum, o euro, depende em grande parte da força das exportações alemãs para manter sua credibilidade nos mercados financeiros. Se o país continuar perdendo competitividade e influência industrial, o impacto poderá ser sentido diretamente no valor da moeda, nas taxas de juros praticadas no bloco e até na capacidade da União Europeia de sustentar políticas econômicas unificadas. Um eventual rebaixamento da confiança no modelo alemão arrastaria consigo economias menores e mais frágeis da zona do euro, como a grega, a portuguesa ou a eslovena, aprofundando as disparidades internas do continente. Enquanto isso, do outro lado do mundo, a China ocupa o vácuo deixado pela Alemanha com impressionante velocidade. Sob a liderança de Xi Jinping, Pequim acelerou investimentos bilionários em tecnologias-chave da nova era industrial, como inteligência artificial, mobilidade elétrica, microprocessadores avançados e armazenamento energético. Em 2024, a China se tornou o maior exportador mundial de veículos elétricos, superando inclusive países historicamente dominantes nesse setor, como o Japão e a própria Alemanha. Mais do que um crescimento econômico, o que se vê é a consolidação de um novo centro de poder industrial e geopolítico, com acesso a matérias-primas estratégicas na África e parcerias comerciais firmadas com países da Ásia Central. A China conseguiu criar um ecossistema produtivo que desafia diretamente o modelo ocidental. Em fóruns como o BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai, Pequim tem defendido uma nova arquitetura econômica multipolar com menos dependência das estruturas criadas pela Europa e pelos Estados Unidos no pós-guerra. Nesse novo tabuleiro, a Alemanha parece perdida entre o passado que a sustentava e um futuro que ainda não conseguiu abraçar. O modelo econômico baseado em previsibilidade, acordos multilaterais e energia barata desmoronou com as sanções impostas à Rússia, a inflação energética e o avanço asiático. A hesitação em reformular sua matriz produtiva com agilidade custou caro. Agora, a ameaça não é apenas perder a dianteira industrial, mas tornar-se um país periférico em uma ordem global que se redefine sem esperar por Berlim. Reverter esse declínio exigirá mais do que ajustes pontuais ou promessas políticas. Será necessário repensar a base energética do país com independência estratégica, incentivar inovação tecnológica com foco competitivo e recuperar protagonismo diplomático nas cadeias globais de valor. A Alemanha precisará escolher entre tentar preservar um modelo que já não se sustenta ou reinventar-se para acompanhar um mundo que avança em velocidade acelerada, com novas potências assumindo o leme da economia global. Sem uma virada profunda, o que um dia foi a locomotiva da Europa corre o risco de se transformar em um vagão abandonado à margem da história. Mais de 2 anos após o início da ofensiva militar russa, em fevereiro de 2022, a Ucrânia se vê diante de uma crise interna sem precedentes. A escassez de munições tornou-se um obstáculo central à continuidade das operações, com autoridades de Kiev admitindo que os arsenais foram reduzidos em mais de 40% desde os primeiros meses do conflito. Caso os enfrentamentos com Moscou mantenham a atual intensidade, os estoques restantes poderão se esgotar em menos de 6 meses, segundo projeções de consultores militares ocidentais. No campo econômico, o cenário é igualmente sombrio. O déficit fiscal
nacional ucraniano ultrapassa 5% do produto interno bruto, comprometendo funções básicas do Estado. Professores e servidores públicos enfrentam atrasos salariais. Hospitais relatam escassez de insumos essenciais e os compromissos financeiros firmados com os Estados Unidos, Alemanha e outros membros do G7 começam a entrar em risco. Antigos pilares de sustentação, como os pacotes de ajuda internacional aprovados pelo Congresso norte-americano e pelo Parlamento Europeu, perdem fôlego diante das incertezas internas e dos escândalos administrativos. Paralelamente, a fuga de profissionais especializados agrava o colapso estrutural. Estimativas da ONU apontam que mais de 300 mil cidadãos ucranianos com formação técnica ou científica, entre eles engenheiros, médicos e especialistas em sistemas de defesa, deixaram o país desde 2023. Essa evasão compromete a manutenção de equipamentos sofisticados, como sistemas de defesa aérea, fornecidos por países como Reino Unido e Noruega, além de reduzir drasticamente a capacidade operacional das Forças Armadas em setores de alta complexidade. Relatórios da Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia, aliados a investigações da Transparency International, expõem um quadro alarmante de corrupção sistêmica. Contratos militares inflacionados em até 30%, desvios logísticos e processos paralisados por burocracia são hoje parte da rotina da máquina estatal. Esses fatores contribuem para o colapso da cadeia de suprimentos, dificultando o abastecimento de tropas em regiões críticas como Donetsk, Kherson e Kharkiv. Em entrevista recente, o general Valery Salugny, que liderou o Estado-Maior ucraniano até 2023, traçou um panorama preocupante. Para ele, o conflito deixou de ser uma guerra de manobras rápidas para se tornar um impasse estratégico, onde a Ucrânia caminha para um desgaste lento e profundo. Segundo Salugny, mesmo com o envio contínuo de tanques Leopard da Alemanha, sistemas Patriot dos Estados Unidos e ajuda tática da OTAN, o país não conseguirá manter o atual ritmo de enfrentamento até 2034 sem reformas radicais. O general defende uma reestruturação urgente da estratégia nacional, fortificação das linhas defensivas nas zonas de contato, reorganização do alto comando militar, renovação das políticas de convocação e recomposição das reservas econômicas. Sem essas medidas, alerta ele, a Ucrânia corre o risco de ser esmagada não pela força militar russa, mas pelo colapso de suas próprias instituições. Do lado russo, o Kremlin permanece firme em sua posição. O presidente Vladimir Putin e os principais assessores de segurança não indicaram qualquer intenção de encerrar a chamada Operação Militar Especial, antes que os objetivos definidos em Moscou, como a neutralização completa do exército ucraniano e o reconhecimento internacional do controle russo sobre Lugansk, Donetsk e outras regiões, sejam atingidos. Durante as negociações realizadas em Istambul, em 2022, a delegação russa chegou a sugerir uma trégua de 24 horas, mas a proposta foi encarada como uma jogada simbólica para ganhar tempo e reposicionar tropas. Enquanto isso, no território ucraniano, a linha de frente se estabilizou em várias regiões. Os avanços registrados por Kiev na primavera de 2022, como a reconquista parcial de Kharkiv, não se repetiram em 2024. A ofensiva russa em áreas como Avdiivka e Bakhmut travou o ímpeto ucraniano e provocou milhares de baixas. A destruição da infraestrutura logística, com estradas destruídas e depósitos de suprimentos esvaziados por ataques de mísseis e drones, reduziu drasticamente a capacidade de reação do exército. Diversos batalhões operam hoje em situação de abandono. Falta coordenação entre os comandos regionais, unidades ficam semanas sem reforço ou rotatividade, e equipamentos como drones e artilharia guiada permanecem inativos por ausência de manutenção técnica. Em vez de reforçar a capacidade defensiva, os armamentos de última geração vindos do Ocidente esbarram em obstáculos administrativos e acabam subutilizados. O moral das tropas ucranianas tem apresentado sinais visíveis de desgaste. Relatos de soldados que atuam nas regiões de Zaporizhzhia e Donetsk indicam que as missões são frequentemente executadas sem planejamento adequado, com
escassez de recursos e ausência de coordenação entre os diferentes comandos regionais. Muitos militares afirmam que as ordens mudam de forma abrupta, sem justificativa estratégica clara, o que contribui para o sentimento de vulnerabilidade e desorganização dentro das fileiras. Esse cenário de instabilidade afeta não apenas os combatentes no fronte, mas também a sociedade civil, que vive sob uma pressão constante. A inflação ultrapassa os 2 dígitos há vários trimestres consecutivos, corroendo salários e economias. O fornecimento de energia elétrica, especialmente durante os meses de inverno, tem sido irregular, com apagões em cidades inteiras, como Kharkiv e Odessa. O desemprego atinge amplos setores da população, especialmente entre os jovens e os deslocados internos que perderam suas casas nas zonas de combate. Além disso, a emigração tornou-se uma válvula de escape para milhares de famílias. Desde o início da guerra, mais de 6 milhões de ucranianos buscaram refúgio em países como Polônia, Alemanha, República Tcheca e Canadá. Esse fluxo contínuo de pessoas esvaziou bairros inteiros e esgotou serviços públicos nas cidades que ainda estão sob controle de Kiev. Centros urbanos como Dnipro e Mykolaiv, antes polos industriais e populacionais relevantes, enfrentam um colapso demográfico silencioso que compromete sua capacidade de recuperação mesmo após o fim das hostilidades. Enquanto isso, cresce a perplexidade nas capitais ocidentais. Em Bruxelas e Washington, círculos diplomáticos e militares começam a rever suas expectativas sobre a capacidade real da Ucrânia de sustentar o esforço de guerra. Parlamentares norte-americanos têm pressionado o Departamento de Estado por mais transparência nos relatórios de uso dos recursos enviados, enquanto no Parlamento Europeu surgem vozes questionando se os bilhões investidos estão sendo efetivamente convertidos em avanço estratégico no terreno. A resposta para essa estagnação, segundo especialistas, reside na própria estrutura do Estado ucraniano. A administração do presidente Volodymyr Zelensky enfrenta sérias dificuldades para tomar decisões rápidas e eficazes diante de um ambiente político polarizado e de uma máquina pública comprometida por anos de ineficiência, sobreposição de funções e centralização de poder. A dependência de auxílio externo, tanto financeiro quanto logístico, agrava o cenário, pois deixa o país exposto a variações na vontade política dos seus aliados e à instabilidade dos repasses internacionais. Instituições fundamentais para o funcionamento do Estado, como o Ministério da Defesa, a Procuradoria-Geral e os conselhos regionais, operam com limitações severas, seja por falta de pessoal capacitado, seja por entraves legais e administrativo. Essa fragilidade estrutural, acumulada ao longo de décadas, tornou-se um ponto cego da estratégia de resistência. Diante disso, especialistas do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, com sede em Londres, alertam que a maior ameaça à soberania ucraniana pode não vir diretamente dos avanços militares russos, mas da deterioração interna de seu próprio sistema estatal. Se reformas profundas não forem implementadas com urgência, incluindo uma ampla reestruturação da governança civil e militar, o colapso pode ocorrer antes mesmo de uma definição no campo de batalha. Nessa perspectiva, o desfecho do conflito não dependerá exclusivamente de ganhos territoriais, mas da capacidade da Ucrânia de manter sua funcionalidade como nação. A guerra caminha, assim, para uma etapa onde a resistência se mede menos por números de tanques ou drones e mais pela solidez das instituições, pela resiliência econômica e pela coesão social. Um país que perde esses 3 pilares dificilmente consegue resistir, mesmo com aliados poderosos ao seu lado. A capital da Ucrânia e centro político do país, desde sua independência da União Soviética em 1991, foi alvo de um ataque aéreo russo de proporções sem precedentes desde o início da guerra em fevereiro de 2022. Longe de ações pontuais ou bombardeios limitados, o que ocorreu foi uma ofensiva massiva, coordenada e minuciosamente planejada, envolvendo mais de 400 drones e mísseis de precisão lançados contra alvos espalhados por toda a cidade. A operação russa, segundo fontes do Ministério da Defesa em Moscou, foi desenhada para atingir diretamente a espinha dorsal da defesa ucraniana, mirando centros de produção militar, hubs logísticos e instalações críticas para comando e controle. Em questão de minutos, diversas áreas urbanas de Kiev foram atingidas quase simultaneamente. O céu, iluminado por sucessivas explosões e o ruído contínuo de motores de drones, expôs a vulnerabilidade
vulnerabilidade da capital a ataques coordenados de saturação aérea. Entre os alvos atingidos estavam 3 pilares da capacidade técnica de defesa da Ucrânia: a planta militar Artem, onde eram produzidos mísseis R-27 e R-73 para aeronaves MiG-29 e uma unidade especializada em sistemas eletrônicos e radares de guiagem, localizada nos arredores de Sviatoshin, e o aeroporto de Zuliani, historicamente utilizado em operações diplomáticas e, nos últimos meses, convertido em ponto de logística para apoio técnico ocidental. Apesar dos relatórios divulgados pelas Forças Armadas da Ucrânia afirmarem que centenas de drones foram interceptados ou apresentaram falhas, o cenário que se desenhou em Kiev contradizia essa versão. Vídeos gravados por moradores e compartilhados em redes sociais mostravam colunas de fumaça, incêndios se espalhando por bairros inteiros e estruturas vitais completamente destruídas. A tentativa do governo de Kiev de preservar a moral interna através de uma narrativa otimista não resistiu às imagens que correram o mundo em tempo real. As equipes de resgate foram acionadas imediatamente, com bombeiros, médicos e brigadas técnicas, deslocando-se para dezenas de pontos atingidos. No entanto, a magnitude dos danos tornou a resposta insuficiente. Em vários setores da cidade, houve colapso da energia elétrica, falhas na comunicação via rádio e queda total das redes de transporte. Locais antes considerados seguros, como centros de comando subterrâneos e depósitos de equipamentos militares, foram simplesmente obliterados. Um dos centros mais afetados foi a planta de produção de rádio de Kiev, instalada nos anos 1980, modernizada com a ajuda da União Europeia após 2014. Essa unidade era responsável por fabricar componentes usados em sistemas de interferência eletrônica e defesa antiaérea. O incêndio que tomou o local destruiu completamente os módulos de produção, paralisando qualquer capacidade de reposição no curto prazo. O ataque também comprometeu a planta Artem, cujas instalações foram atingidas em pontos de alta sensibilidade. A destruição da linha de montagem de armamentos foi interpretada por especialistas como uma demonstração clara da capacidade russa de realizar ações baseadas em inteligência em tempo real, atingindo com exatidão as seções mais críticas da cadeia de produção militar ucraniana. Fontes próximas à OTAN admitiram, sob anonimato, que nenhum sistema antiaéreo fornecido até agora foi capaz de lidar com uma ofensiva dessa magnitude. A ofensiva não se limitou à capital. Em Kharkiv, drones de reconhecimento seguidos por mísseis táticos atingiram uma fábrica de maquinário agrícola que vinha sendo adaptada para a fabricação de peças para blindados leves. O impacto causou explosões secundárias em tanques de combustível e destruiu um prédio inteiro. Em Ivano-Frankivsk, no oeste do país, uma instalação militar subterrânea da Guarda Nacional foi comprometida. Fontes locais indicam que aviões de transporte e hangares logísticos foram completamente desativados. Em Gleboka, próximo à fronteira com a Romênia, uma instalação voltada ao desenvolvimento de munições de precisão sofreu perdas totais após um ataque com drone suicida. A operação, segundo analistas em Bruxelas e Washington, abalou profundamente a confiança construída nos últimos 2 anos entre a Ucrânia e seus aliados ocidentais. Kiev havia se tornado símbolo da resistência e da capacidade de sobrevivência do Estado ucraniano frente à ofensiva russa. A presença de delegações diplomáticas europeias na cidade, até poucas horas antes dos ataques, servia de mensagem política. Kiev resistia, Kiev era segura. A destruição do aeroporto de Zuliani logo no início da ofensiva e o silêncio posterior sobre possíveis vítimas estrangeiras colocou essa narrativa em xeque. A falência das defesas, mesmo com armamentos fornecidos por Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, levantou dúvidas sobre a eficácia real da proteção prometida pelas potências da OTAN. Fontes próximas ao Parlamento Europeu expressaram preocupação de que esse ataque evidenciou falhas graves na integração dos sistemas ocidentais com as estruturas militares ucranianas. Além do aspecto material, a ofensiva de Kiev gerou um impacto psicológico profundo. O clima de medo retornou
tomou as ruas. Moradores relatam que sirenes de alerta soaram por horas, enquanto explosões ocorriam em bairros antes intocados pelo conflito. A fumaça tomou o céu da cidade e a percepção de que a capital era intocável ruiu em poucas horas. Para o governo de Volodymyr Zelensky, o desafio que se impõe neste momento vai muito além da dimensão militar. A questão central passou a ser política, estratégica e simbólica. Como manter viva a narrativa de resistência, construída desde 2022 com base em alianças internacionais e promessas de recuperação, quando uma única noite de ataques foi suficiente para comprometer polos industriais inteiros, bases aéreas e corredores diplomáticos. Como transmitir segurança ao povo ucraniano e para líderes da União Europeia e da OTAN, se nem os sistemas de defesa mais sofisticados conseguiram reagir com eficácia diante da ofensiva russa? A destruição de centros logísticos e instalações técnicas de alta sensibilidade colocou Kiev em uma posição delicada. Ao mesmo tempo em que tenta demonstrar força para manter o apoio internacional, o governo ucraniano precisa lidar com a pressão crescente por respostas internas, inclusive de setores que antes demonstravam confiança absoluta na condução da guerra. Parlamentares da Rada já começam a questionar os limites da atual estratégia defensiva e a viabilidade de sustentar longas campanhas baseadas exclusivamente no fornecimento externo de armamento. Especialistas em segurança da região euroatlântica não hesitam em afirmar que a ofensiva contra Kiev marca um divisor de águas no conflito. A guerra, que até recentemente era definida por disputas territoriais em cidades como Bakhmut, Chasiv Yar e Avdiivka, agora evolui para um novo estágio, mais assimétrico, tecnológico e imprevisível. O uso massivo de enxames de drones, sistemas de mira baseados em inteligência artificial e ataques de saturação demonstram que o foco de Moscou mudou. Não se trata mais apenas de avançar linhas, mas de desarticular os bastidores logísticos e operacionais do esforço de guerra ucraniano. Além disso, há uma mudança de percepção. As imagens de destruição em Kiev circularam rapidamente, não apenas entre a população local, mas nos gabinetes de decisão em Paris, Berlim e Washington. O silêncio que se seguiu por parte de algumas lideranças ocidentais expôs uma realidade desconfortável, a incapacidade de evitar ou responder à ofensiva com a rapidez esperada. O efeito imediato foi o abalo na credibilidade das garantias de segurança oferecidas à Ucrânia, algo que pode repercutir diretamente em futuras negociações de apoio financeiro e militar. Enquanto o noticiário internacional começa a se voltar para outras crises, eleições nos Estados Unidos, tensões no Mar do Sul da China, escaladas no Oriente Médio, a Ucrânia desperta, mais uma vez, em meio à ruína. As sirenes cessaram, mas o cheiro de fumaça ainda paira no ar. O ataque a Kiev, mesmo que não tenha mudado as linhas no mapa, alterou profundamente o clima político e psicológico da guerra. Para muitos analistas, o otimismo alimentado por promessas de vitória começa a dar lugar a uma leitura mais pragmática. A continuidade da resistência exigirá mais do que discursos, exigirá reformulações reais, estratégicas e duras. Diante desse novo cenário, o governo ucraniano se vê diante de uma encruzilhada: continuar apostando na esperança como ferramenta de mobilização ou reconhecer, diante do colapso parcial de sua infraestrutura, que é hora de rever sua postura tática e diplomática. A guerra, antes moldada por certezas ideológicas e apoio externo, agora avança sob o peso de dúvidas logísticas e limitações estruturais. E o tempo, para Kiev, começa a se tornar um inimigo tão perigoso quanto os mísseis que cruzaram o céu da capital.